Muito bem, eu converso agora com o ex-deputado federal Roberto Jefferson, alvo também desta operação da Polícia Federal sobre fake news a pedido do STF. Roberto Jefferson, eu começo com a seguinte pergunta: a polícia bateu à sua porta na manhã desta quarta-feira, como foi isso? Bateu hoje às 6 horas da manhã. Estava frio, Gotino, aqui em Comendador Levi Gasparian. Fazia na hora 11 graus, frio com muita cerração. Me trouxeram um mandado de busca e apreensão, assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor viu esse mandado chegando à casa do senhor e o seu envolvimento neste processo de investigação? É o Tribunal do Reich transformando o nosso Supremo Tribunal Federal naquela triste e horripilante Corte de Justiça que foi criada por Hitler após o incêndio do parlamento alemão para perseguir todo jurista, todo advogado judeu ou patriota que se colocasse contra o nazismo. E eu estou vendo que a nossa Suprema Corte, pelas mãos do Alexandre de Moraes, repete aquele triste momento da história da humanidade, que foi em 1934, o Tribunal do Reich, de novo no Brasil. O caso é sobre fake news. O senhor se enquadra, o senhor divulgou fake news, alguma notícia falsa? Qual é a relação que o senhor tem com este processo, com este caso, para o senhor receber os policiais na sua casa? Primeiro, eu quero dizer que eu fui muito bem tratado pelos policiais federais. Eles cumpriram o mandado, passaram aqui 2 horas revistando a minha casa. Eu percebi que eles queriam achar aquele fuzil com o qual apareci numa fotografia. Essa era realmente a real intenção. Eu não tenho fuzil em casa. Mas a real intenção desse processo de fake news, a mim não se aplica. Porque tudo que eu digo do Supremo e digo do ministro Alexandre Moraes, eu assino. O que eu escrevo no Twitter sou eu quem escrevo. O que eu falo nas lives, na entrevista à CNN, na entrevista à Jovem Pan, nas rádios que eu falo eu com a minha voz, não é fake news. É da minha responsabilidade, assumido por mim. Acho que esse Supremo é o puxadinho do PT e do PSDB. É uma corte de justiça comandada de fora para dentro. É comandada pelo Lula, pelo Fernando Henrique e pelo Zé Dirceu. Esse Supremo não representa o povo do Brasil. Hoje, essa corte intervencionista que procura atingir o governo do presidente Bolsonaro, manietando suas mãos, invadindo competência, rasgando a Constituição, afrontando a ordem jurídica nacional, essa corte quer calar todos os que em volta do presidente levantam a sua bandeira e empunham a espada em sua defesa. Não foi contra mim essa busca e apreensão. Foi para intimidar o presidente da República. O senhor disse que eles tinham como objetivo encontrar um fuzil, que o senhor postou uma foto. De quem é esse fuzil? Onde está o fuzil? Da Taurus. Da Taurus. Aquela foto foi na exposição de armas, na feira de armas, ano passado em Brasília, 25, 26 de junho, que eu visitei o estande da Taurus
da Imbel, e eu tirei fotos segurando armas da Imbel, da Taurus, e aquele é um fuzil T4 da Taurus. Tirei aquela foto no ano passado, na Feira de Armas em Brasília. O senhor surgiu como um apoiador do presidente e uma voz em defesa do presidente nos últimos dias. O senhor acredita que é isso que tem chamado a atenção daqueles que não concordam com a sua opinião? Eu falei a você, é o Tribunal do Reich. Hoje o Supremo Tribunal Federal impede o presidente do exercício pleno do seu governo. E todos os seus aliados, como eu, somos vítimas de perseguição, principalmente nesse processo que é inconstitucional da fake news, presidido pelo pior ministro do Supremo, que tem a pior história, que era o advogado do PCC em São Paulo, primeiro comando da capital, o maior grupo de narcotraficantes do Brasil, assassinos de policiais militares, de policiais penitenciários, de policiais civis, e o advogado deles era o Alexandre Moraes, que hoje, desgraçadamente, veste uma toga de ministro do Supremo Tribunal. Mas, Roberto Jefferson... Desonra o Supremo, desonra o Supremo. O senhor foi deputado por muito tempo, o senhor é presidente de um partido, o senhor entende a força de cada um dos poderes, dos três poderes. E nos últimos tempos a gente tem observado com insistência, inclusive, pedidos até para o fechamento do Supremo. O senhor não entende que há nesse pedido uma tentativa de calar um dos poderes da República? Não. O Supremo está tentando um golpe para destituir o presidente da República. O que eu estou fazendo é propor a defesa do presidente. Artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, como poder moderador, aposenta compulsoriamente esses 11 ministros que não representam o povo brasileiro, que não representam uma corte digna, constitucional e isenta. Ela é um braço político do PT e do PSDB, que tem impedido o pleno funcionamento dos três poderes, principalmente do Executivo. Precisa ser enfrentada e seus ministros têm que ser afastados. Roberto, eu vou pedir... Para que o presidente possa nomear outro. Roberto Jefferson, vou pedir para você dar uma corrigida na câmera novamente, centralizando, para que fique melhor, para que as pessoas possam te ver. Isso. Seguindo aqui com a nossa entrevista, em um determinado momento da nossa conversa, agora há pouco, você disse que essa ação da polícia, esta semana, nesse caso das fake news, é para pressionar o presidente. Pressionar em qual sentido? Eu li agora, antes de dar essa entrevista a vocês, a polícia foi atrás da Carla Zambelli, ela foi atrás de um blogueiro que defende o presidente. Outras pessoas do entorno da mídia social que levantam suas vozes em defesa do presidente Jair Bolsonaro. No caso dos deputados, eles foram intimados para prestar depoimento, não tiveram busca e apreensão. Acho que tem que pontuar essa informação. Quem intimou? Não, é este Foi o processo... Alexandre Moraes? Exato, é o processo do STF sobre fake news. Mas que fake news? Defender o presidente é falso? É real. Eu estou aqui defendendo o presidente da República e abertamente, no mais importante e democrático veículo de comunicação que o Brasil tem hoje, que é a CNN, o mais independente, dizendo que o Supremo repete as atitudes
do tribunal do Reich alemão. Mas o senhor não entende que... Do tribunal nazista. O senhor não entende que é um ato antidemocrático o pedido de fechamento do Supremo Tribunal Federal e o retorno do AI-5, por exemplo? Não estou pedindo o fechamento do Supremo. Você não está me compreendendo, Gotino. Não está me compreendendo. Estou pedindo a aposentadoria compulsória dos 11 ministros. Não, mas eu não estou dizendo que o senhor e a nomeação dos... Eu não estou dizendo que o senhor está defendendo... Novos... Eu estou dizendo que o caso do STF, o processo, é para uma investigação para pessoas que, em determinados momentos, divulgaram notícias consideradas fake news, algumas, inclusive, que pediram o fechamento do STF. Eu estou pedindo não o fechamento do STF, mas a aposentadoria compulsória dos 11 ministros de formação maoísta marxista que não permitem que um governo conservador avance nas suas propostas e nos seus objetivos. Isso não é um ato antidemocrático? Quais sejam. É antidemocrático o Supremo tentar impedir que o presidente governe. É um contragolpe ao golpe. O presidente defende a família, Deus, o povo armado para se defender da tirania, a liberdade, a justiça, o livre mercado. E contra isso se insurge esse Supremo maoísta marxista. Mas aí esse pedido para dissolver... Liderado de fora... Esse pedido para dissolver... Para dentro por Lula e Fernando Henrique. Mas aí, fala, Gotino. O senhor está... Aí é um pedido para dissolver o STF, dá na mesma, né? O fechamento ou a aposentadoria compulsória para os membros da corte. A instituição você não pode fechar. A instituição é permanente. Você substitui os homens. É como se fosse uma nova eleição. O Congresso não se renova? Não é uma instituição democrática? Por que o Supremo é uma instituição onde os ministros são vitalícios? Quer dizer que eles podem fazer, até o final dos seus mandatos, a violência que quiserem e a sociedade é indefesa? Nós temos que reagir. Bom, nós estamos conversando com o Roberto Jefferson, ex-deputado federal, que foi alvo também da operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira. A polícia batendo a porta de Roberto Jefferson às 6 horas da manhã. Você disse que a polícia tinha um objetivo nesta operação. Você foi muito bem tratado, mas a polícia chegou com um objetivo, encontrar uma arma na sua casa. Se a polícia tivesse... Está no mandado. Está no mandado de busca e apreensão. Até está no documento? Está aqui. Se a polícia tivesse encontrado essa arma na sua casa, o que teria acontecido? O se prova tudo, né? Eu não sei o que poderia ter acontecido. Deixa eu explicar uma coisa a você, Gotino. Eu fui grande colecionador de arma. Atirador, fui campeão 2 vezes de PSC de revólver. Mas eu não tenho mais as armas, porque eu já tive fuzis. Mas a minha casa foi assaltada e roubaram 14 armas de grande poder de destruição. E em função desse risco, eu vendi a coleção com a autorização do Ministério do Exército, com o leiloeiro público. Então está tudo, eu não tenho mais coleção de armas. E ficou aquela coisa, porque eu tinha carro de combate, tanque de guerra, eu tinha canhão antiaéreo, canhão anticarro, antitanque. E tudo isso eu me desfiz. Eu me desfiz dessa coleção. Mas ficou a fama que o Roberto Jefferson tem uma grande coleção de armas, da qual já me desfiz. Agora, eu queria perguntar para o Roberto Jefferson, na terça, a gente teve uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ligada diretamente ao governador Wilson Witzel.
Na quarta, a gente tem essa operação que atinge aliados do presidente da República. Não é uma demonstração de que a polícia está trabalhando o pau que bate em Chico, bate em Francisco? Perfeito. Perfeito. Só que foi ordem do Alexandre Moraes. Foi ordem expressa. Eu vou mandar um mandado para vocês. Não foi uma coisa que a Polícia Federal tivesse feito autonomamente. Foi a ordem do ministro Alexandre Moraes. Mas, Roberto, você não consegue observar, principalmente nas redes sociais, você que agora está também ligado às redes sociais, tem o blog do Jefferson, você faz lives, faz conversas na internet, porque o caso, o processo aí envolve vários pontos: difamação, denunciação caluniosa, divulgação de notícias falsas, ameaças. Você está querendo dizer que isso não acontece em nenhum momento contra o Supremo Tribunal Federal? Pode até acontecer, mas eu não ameacei o Supremo. Eu não ameacei. Eu digo claramente a você que essa corte que aí está não tem qualidade jurídica, nem moral, nem independência e isenção ideológica para amarrar as mãos de um governo conservador e de direita como o presidente Bolsonaro. Isso eu digo de público, isso não é fake news. Isso é meu direito como cidadão dizer. Isso é liberdade de expressão, garantido no artigo 5º da Constituição do Brasil. Agora, Roberto Jefferson, uma pergunta. Embora eu não concorde com o que o senhor está falando, porque eu acho que a gente não deveria nem questionar os três poderes. Eu acho que a gente vive num momento de democracia, de uma república, com os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, mas quando o senhor questiona o judiciário e pede para que este poder seja dissolvido, quem iria eleger esses outros 11? Aqueles que estão no poder hoje? Não haveria uma inversão? Não. Quando vier esse ato, porque é uma medida moderadora das Forças Armadas, ela é feita pelas armas. Tem que acompanhar essa medida um ato institucional. Eu gostaria que mudasse a forma de escolha, eu sugiro isso, dos ministros do Supremo. O Supremo tem que ser o final da carreira do juiz togado. Os ministros têm que ser indicados pelo Conselho Nacional de Magistratura, em lista tríplice, magistrados de carreira, que passaram aí 30 anos, 25 anos, judicando com amor à toga a balança da justiça, a espada da justiça, e vão terminar no Supremo Tribunal Federal as suas vidas de magistrados sem compromisso político com partido nenhum. O partido do ministro do Supremo é a justiça. Ius stare, onde está o direito. Quando o senhor fala contra o Supremo Tribunal Federal e a colocação em prática desta medida pela forma que o senhor colocou, a gente não está flertando novamente com a ditadura, com o que aconteceu nos anos 60, com os anos de chumbo? E eu acho uma coisa curiosa. Os anos de chumbo foram contra o chumbo dos terroristas. A esquerda quer dizer que os militares são o lobo mau. E eles, os comunistas vermelhos, o chapeuzinho vermelho. São as meninas doces, chapeuzinho vermelhos, com medo dos lobos maus que eles construíram no ideário do povo brasileiro. Mas foram anos de censura. Não houve ditadura. Não houve ditadura? Ué, o que eu sofri aqui? Pelo judiciário, pela ditadura da toga. Porque o senhor não sofreu, não houve uma ditadura? censura.
uma censura. Eu recebi aqui uma censura. Fake news, eu não faço fake news. Quiseram aprender meus computadores dizendo que eu estou plantando fake news contra o Supremo? Ué, quem é o Supremo? Se acha acima da crítica? Que conversa é essa? Mas o senhor não tem hoje todos os caminhos democráticos para uma defesa, para resolver isso, mostrando, provando que o senhor não fez, que o senhor não tem a arma? Não é um caminho mais correto do que em outros anos? Porque, pela forma que o senhor coloca, não aconteceu a ditadura, não aconteceu a censura, não aconteceu absolutamente nada nos anos 60 e 70. O Congresso funcionava. Eu elegi Tancredo Neves no colégio eleitoral. Eu fui eleito com esse compromisso no governo do presidente João Figueiredo, porque funcionava um colégio indireto. Vou dar um exemplo a você. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição democrática? Ô Gotino, você sabe quantos votos tem o Santa Cruz, presidente da OAB? 80. É eleição indireta. E ele fala como se fosse representante da maior corte de democracia do país. Mas o senhor pode ter Ele acha que tem mais importância que o presidente do Senado e da Câmara. Mas o senhor pode ter a sua opinião sobre determinados assuntos e ele também não pode ter o posicionamento dele. Não estou aqui para defendê-lo, estou apenas para questionar o senhor nessa entrevista que nós estamos fazendo. E ele tem direito de posicionar? É democrático que ele se posicione? Ele fala por 80 advogados que o elegeram. Porque metade da categoria já está pedindo a destituição dele. Ele não representa os advogados do Brasil. Você entende isso, amigo? Então não havia. Eu fui eleito no regime militar. Eu fui eleito presidente, era o general Figueiredo. A bandalha da corrupção começa a partir da redemocratização. E tem o ápice, o apogeu, no governo do Lula e da dona Dilma. O toma lá da cá, a corrupção é do governo civil. E o Bolsonaro é vítima de ter acabado com a corrupção. Porque ele não rouba e não deixa roubar. Por isso esse ódio do Supremo e do Congresso contra ele. Roberto, o senhor está tranquilo em relação a essa investigação, a esse caso dessa operação policial que bateu à sua porta nesta quarta-feira? Tem um ditado que meu pai, Roberto Francisco, sempre nos dizia: meu filho, pata de cavalo, fralda de criança e sentença de juiz, cabeça de juiz, pode dar um problema grave. Então eu acredito nesse ditado popular que meu pai me dizia: pata de cavalo, fralda de criança e cabeça de juiz sempre pode dar o pior. Roberto Jefferson, obrigado pela entrevista aqui na CNN. Nós conversamos com o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que foi alvo desta operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira. Obrigado. Obrigado, Gotino, pela oportunidade de falar CNN.